É possível tentar visualizar a cena, sabe? A carga emocional pesada daquele momento. A mente humana geralmente cria armaduras para suportar a dor, o corpo fica pesado com a exaustão profunda do luto e os passos são dados em direção a um desfecho que parece muito definitivo. A Bíblia mostra logo no início do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, bem no comecinho, exatamente essa atmosfera densa. É alta madrugada no primeiro dia da semana, um grupo de mulheres caminha em direção a um túmulo carregando óleos aromáticos e bálsamos. Especiarias que elas haviam preparado com muito cuidado. Isso. E a Escritura deixa claro que elas estão indo cumprir um rito fúnebre tradicional. O objetivo ali não é de forma alguma testemunhar um milagre. A intenção é embalsamar um cadáver, né? Elas esperam o cheiro da morte e a frieza de uma pedra fechando tudo. E o que torna esse relato tão fascinante é o realismo psicológico com que a Bíblia descreve a situação. O texto não tenta pintar essas mulheres como heroínas inabaláveis da fé, tipo marchando triunfantemente para ver a ressurreição acontecer. Muito pelo contrário. A esperança estava completamente destroçada. Totalmente. A cruz havia destroçado absolutamente todas as esperanças de quem seguia Jesus. Na sexta-feira, o mestre que elas tanto amavam foi torturado e executado publicamente. Aí o sábado foi um dia de silêncio absoluto, um luto rigoroso em obediência ao mandamento religioso de descanso. Então, quando o domingo finalmente amanhece, a expectativa de quem caminha para aquele cemitério é puramente de encerramento. A gente costuma ler esse texto hoje já sabendo o final da história, né? Com certeza, o que muda tudo. Exato. Mas para aquelas mulheres, naquele momento exato, a morte tinha dado a última palavra. A ressurreição era uma impossibilidade tão grande que nem sequer passava pela cabeça de nenhuma delas. E aí o choque de realidade acontece de uma forma muito brutal. A narrativa bíblica descreve que, ao chegarem, a primeira barreira física com a qual elas teriam que lidar simplesmente não está mais no caminho. A pedra pesada que fechava a entrada do sepulcro já estava removida. E o detalhe mais estarrecedor, ao entrarem, o corpo de Jesus não estava lá. Nossa, imagina o susto. Pois é. Fazendo uma analogia simples, é como armar-se de toda a coragem possível para entrar no quarto de hospital de alguém que acabou de falecer e, ao abrir a porta, encontrar a cama perfeitamente arrumada e o quarto vazio. O sentimento imediato não é de alívio, é de pânico. A Bíblia relata que elas ficaram perplexas. E isso levanta uma reflexão muito intrigante sobre a natureza humana. Como assim? É que a mente humana parece que é condicionada a aceitar o fim, sabe? A finitude das coisas. E quando se depara com o impossível, com a promessa da vida, a primeira reação é o medo. Parece que a gente se apega com muito mais facilidade aos ritos da morte do que ao mistério da vida. Essa dificuldade é crônica na experiência humana. O nosso cérebro é meio que treinado para entender que a morte é o ponto final na última frase da página. Não tem um parágrafo seguinte ali. E é muito interessante notar que tem uma passagem paralela, muito breve, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, que traz um detalhe físico que enriquece a nossa compreensão desse cenário. É a parte que explica a pedra, né? Isso. Mateus explica que houve um grande terremoto e um anjo desceu do céu e rolou a pedra, aterrorizando os guardas romanos que vigiavam o local. Essa informação nos mostra a magnitude do que aconteceu ali fisicamente. Mas se a gente retornar imediatamente ao foco da narrativa de Lucas, percebe-se que o evangelista faz uma escolha literária magistral. Ele não foca nessa ação espetacular do terremoto. Exatamente. Lucas não foca no terremoto ou no susto dos soldados armados. Ele coloca uma lente de aumento na reação emocional das mulheres diante do vácuo, diante do vazio. A ausência do corpo, naquele primeiro momento, não gerou uma faísca de fé. O texto bíblico deixa claro que o túmulo vazio, isoladamente, gerou apenas uma perplexidade angustiante. Elas não celebraram dizendo algo como, ele ressuscitou. O pensamento lógico delas foi de roubo. Sim, o pensamento foi, alguém roubou o corpo, onde é que ele está? É um vácuo de significado. E a natureza detesta o vácuo. É exatamente nesse ponto de confusão absoluta que o cenário muda drasticamente. O texto relata que, enquanto elas estavam ali totalmente desorientadas, 2 homens com roupas resplandecentes aparecem de repente.
anjos. E a reação delas é a mais instintiva e humana possível. Tomadas de terror, a Bíblia diz que elas baixam os olhos para o chão. E então vem uma pergunta que simplesmente quebra o silêncio do túmulo. Uma pergunta que muda o eixo da história e que a Escritura faz questão de registrar. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Olha, essa frase carrega um impacto teológico monumental. É uma inversão completa de paradigma. E tem um tom meio irônico, não acha? Quase uma repreensão didática. É o equivalente celestial a ver alguém folheando desesperadamente o registro de óbitos de um cemitério para encontrar o endereço de uma pessoa que está, perfeitamente viva e saudável tomando café na padaria da esquina. Os anjos parecem dizer que o endereço está errado, a lógica delas está defasada. É bem por aí mesmo. Mas aqui me surge uma dúvida genuína analisando o texto. Nós estamos falando de uma aparição angelical brilhante. Se qualquer ser humano comum visse dois seres resplandecentes num túmulo vazio, o susto visual não seria o suficiente para curar qualquer descrença? Por que os anjos precisam dar uma espécie de, aula de história logo em seguida para transformar essa dor em esperança? Essa é a grande chave para entender essa passagem bíblica. O visual, o elemento sobrenatural puro e simples, choca os sentidos na hora, mas não necessariamente converte o coração. Pensa bem, se os anjos apenas brilhassem e sumissem logo em seguida, as mulheres poderiam muito bem achar que estavam tendo uma alucinação severa. Devido ao estresse e à privação de sono do luto, né? Exatamente. O texto bíblico não deixa o túmulo vazio pairando no ar como se fosse um mistério de filme de suspense sem solução. A Escritura mostra que os anjos não apenas anunciam o fato de que ele ressuscitou, eles dão uma ordem fundamental para a mente delas. Eles dizem: lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. Eles puxam a memória. Isso. O que os anjos estão fazendo ali é conectar a experiência visual inexplicável com a palavra que já havia sido dita antes. Apenas a evidência física de um túmulo aberto poderia significar profanação, roubo de cadáver, qualquer coisa. O que dá sentido ao túmulo vazio é a palavra de Deus. Ou seja, a experiência sobrenatural precisa da âncora da promessa para fazer qualquer sentido real. Sem a memória do que Jesus ensinou antes, elas continuariam apenas aterrorizadas com aquela luz. Perfeito. O trauma da crucificação na sexta-feira causou uma espécie de amnésia espiritual coletiva nelas. A dor apaga as promessas da mente. O ensino prévio na Galileia, onde Jesus avisou claramente sobre a sua morte e a ressurreição no terceiro dia, estava completamente soterrado sobre aquele trauma emocional. Estava abafado. Estava. E o clímax dessa primeira interação acontece quando a Escritura narra de forma muito direta no verso 8 o seguinte: então, elas se lembraram das palavras de Jesus. Esse é o ponto de virada do relato. A lembrança ativa da palavra é o antídoto que cura a perplexidade delas. Nossa, isso é muito forte. É profundo. Não foi a luz radiante dos anjos que salvou a manhã daquelas mulheres. Foi recuperar a memória do que o Mestre havia prometido. Quando a memória da palavra de Deus é ativada, o túmulo vazio deixa de ser uma cena de crime e passa a ser o palco de um milagre. E com essa transformação interna extraordinária, elas deixam de ser pessoas enlutadas carregando especiarias fúnebres para se tornarem as primeiras mensageiras da história cristã. A narrativa segue mostrando o retorno delas do sepulcro e a Bíblia faz questão de registrar os nomes para a posteridade. O texto cita Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras mulheres que estavam com elas. Um grupo muito específico que acompanhava Jesus. Sim, elas chegam aos apóstolos e aos demais discípulos para anunciar todos esses fatos. É uma mensagem absolutamente revolucionária. Mas aí, o choque de realidade volta a bater a porta com muita força. A Escritura descreve a reação dos homens diante da notícia no verso 11. Para os apóstolos, as palavras das mulheres pareceram um delírio, e eles simplesmente não acreditaram nelas. Pois é, esse é um momento doloroso em que a revelação colide frontalmente com a barreira do ceticismo humano. E tem um contexto sociológico e histórico aqui que não pode ser ignorado de jeito nenhum.
A questão de ser um relato feminino? Exatamente. No primeiro século, a sociedade do Oriente Médio não valorizava o testemunho feminino. Em termos puramente legais da época, a palavra de uma mulher muitas vezes não era aceita em um tribunal, seja judaico ou romano, como uma prova irrefutável. Elas eram frequentemente consideradas testemunhas inválidas pela cultura. O que torna a escolha delas ainda mais impactante. Totalmente. A narrativa bíblica revela que Deus escolhe deliberadamente inverter essa lógica social inteira. Foram essas mulheres que sustentaram o ministério, que permaneceram aos pés da cruz quando a imensa maioria dos homens fugiu com medo, que observaram o sepultamento de perto e que agora recebem a honra máxima de serem as primeiras a proclamar a ressurreição. A Bíblia mostra que a graça divina subverte as hierarquias de poder humano. Deus escolhe vozes que eram marginalizadas para carregar a notícia mais importante de todo o universo. Mas a ironia dessa cena é muito gritante, especialmente quando olhamos para a linguagem usada no texto original. Quem estuda o idioma grego no qual essa parte da Bíblia foi escrita, descobre que a palavra traduzida como delírio é leros. Ah, o termo lero, sim. E esse não era um termo literário, poético, sabe? Era um termo técnico da medicina daquela época, era usado por médicos para descrever o falatório desconexo, totalmente sem sentido, de um paciente sofrendo com uma febre altíssima. É quase uma postura de desdém por parte dos apóstolos. É como se chamassem elas de histéricas. Exato. Homens que andaram com Jesus por anos, que viram cegos enxergar e tempestades se acalmarem com uma palavra, viram essas mulheres relatando o milagre do túmulo vazio e disseram essencialmente que elas estavam tendo um delírio de febre. É quase uma versão antiga e trágica de ignorar um fato óbvio por puro preconceito e racionalismo. O que essa dureza extrema nos diz sobre o coração de quem supostamente estava mais próximo de Deus? Nos diz que a mera proximidade física com as coisas sagradas não garante por si só um coração macio e receptivo à palavra. Os apóstolos estavam completamente paralisados pelo próprio luto e por uma lógica humana muito engessada. O cérebro humano tem uma resistência enorme a aceitar algo que quebra todas as regras estabelecidas da biologia, mesmo quando a pessoa tem um histórico longo de fé. É mais fácil duvidar do que ter esperança e se decepcionar de novo. Com certeza. Mas, curiosamente, essa reação lamentável dos apóstolos registrada na Bíblia serve como um argumento apologético fortíssimo a favor da veracidade do texto bíblico. Como assim? A descrença vergonhosa deles acaba provando a história de alguma forma. Aí que tá. Exatamente isso. Se alguém quisesse inventar uma religião do zero, criar um mito no primeiro século para convencer as massas, a última coisa que faria seria retratar os grandes líderes do movimento, os apóstolos, como homens covardes, céticos e lentos para crer. É verdade, esconderiam essa parte. Esconderiam. E muito menos colocariam mulheres cujo testemunho não tinha essa validade jurídica como as primeiras e únicas testemunhas oculares do túmulo vazio e dos anjos. O fato de a Bíblia relatar essa história de forma tão nua e crua, expondo a incredulidade dos próprios fundadores da igreja inicial, evidencia que o texto não é uma peça de propaganda polida. É um relato histórico real e honesto. Não tentam mascarar a falha humana. Nem um pouco. A fé cristã não nasceu de um desejo coletivo desesperado ou de uma alucinação em massa, como alguns tentam sugerir. Ela nasceu de um grupo de pessoas profundamente céticas que precisaram ser arrastadas pelos fatos para fora da própria descrença. Eles só passaram a pregar a ressurreição porque as evidências posteriores se tornaram absolutamente irrefutáveis. É muito fascinante pensar que a narrativa bíblica não tenta proteger a reputação de absolutamente ninguém. A verdade é apresentada com todas as suas arestas. E é nesse cenário de ceticismo generalizado do grupo que a Escritura foca em uma reação individual que destoa um pouco dos demais. A atitude de Pedro, né? Isso. Enquanto a maioria trata o relato como um delírio febril, o texto mostra a ação de Pedro no verso 12. A Bíblia relata que Pedro se levanta e corre até o túmulo.
Ele não engole a história das mulheres imediatamente, mas também não consegue ignorá-la por completo. Há uma urgência física nele. Ele chega ao sepulcro, se abaixa, olha para dentro e vê apenas os lençóis de linho. Depois disso, a Escritura diz que ele volta para casa. E a palavra usada para descrever o estado mental de Pedro ali é que ele voltou admirado ou maravilhado com o que havia acontecido. A imagem de Pedro correndo desesperado é riquíssima. Pensemos no peso absoluto que esse homem carregava. Dias antes, ele havia negado Jesus 3 vezes publicamente. A culpa devia estar esmagando a alma dele de um jeito indescritível. Ele correndo para o túmulo não é apenas curiosidade acadêmica, é o desespero de alguém que precisa que a história não tenha terminado com o seu próprio fracasso colossal. E, ao chegar lá, ele se depara com evidência material. O texto bíblico é extremamente preciso ao mencionar os lençóis de linho. Isso não é um detalhe acidental de decoração no relato. Tem a ver com a teoria do roubo do corpo, certo? Porque se a gente estivesse investigando uma cena de crime real, a disposição dos objetos importa muito. Perfeito. É uma cena de crime divina, digamos assim. Se inimigos tivessem roubado o corpo para exibir publicamente, ou se ladrões de túmulos tivessem invadido o local durante a madrugada em busca das especiarias de valor, eles agiriam com muita pressa. O medo de serem pegos seria enorme. Levariam tudo de qualquer jeito. Isso. Teriam levado o corpo enrolado nas faixas ou, na pior das hipóteses, teriam arrancado os tecidos às pressas e deixado o linho espalhado caoticamente pelo chão sujo da caverna. O fato de a Bíblia destacar que os lençóis estavam lá, repousando, indica uma cena de tranquilidade irreal. É como se o corpo ressurreto tivesse simplesmente atravessado as faixas, deixando-as intactas e murchas no mesmo lugar. É uma evidência forense impecável de que não houve arrombamento humano ali. Nossa, muito interessante olhar por esse ângulo investigativo. A Escritura mostra Pedro observando essa cena e ficando maravilhado com o fato físico inegável de que o corpo não foi roubado. Mas aqui eu vejo um contraste muito sutil e bem didático no comportamento dos personagens do texto. A narrativa relata que as mulheres ouviram a mensagem dos anjos, se lembraram das palavras e o coração delas mudou de estado. Elas creram e foram anunciar. Já Pedro, a Bíblia mostra que ele agiu quase como um perito criminal no túmulo. Analisou a cena toda. Exato! Ele correu, avaliou a cena, viu os lençóis arrumados, confirmou a ausência do corpo e saiu de lá admirado. Mas o texto bíblico não diz que ele creu naquele exato instante. Ele ainda estava processando o que os olhos viam. Isso me faz refletir sobre a nossa própria relação com as coisas que são difíceis de compreender. Porque existe uma diferença fundamental entre ficar impressionado com o fenômeno e ter a vida transformada por ele. Qual é a distância real entre admirar as evidências das obras de Deus e ser efetivamente transformado pela palavra dele? Essa é uma das reflexões teológicas mais profundas que se pode extrair dessa unidade literária de Lucas. A admiração, esse espanto inicial diante de uma evidência inexplicável é apenas o estágio preparatório da fé. As evidências físicas que Pedro viu, o túmulo vazio, os lençóis perfeitamente organizados, têm um papel crucial. Elas quebram a barreira intelectual do ceticismo. Elas provam à mente lógica e endurecida de Pedro que algo sobrenatural e indiscutível de fato ocorreu ali. A teoria do roubo foi completamente descartada na mente dele. Foi descartada. No entanto, ficar maravilhado diante do inexplicável não salva e não transforma ninguém de forma duradoura. O assombro abre a porta que a dúvida havia trancado, mas é preciso que haja um encontro real com o ensino. A evidência física remove a pedra da frente da mente, por assim dizer, mas é a memória das promessas de Cristo que ressuscita a fé dentro do coração. Pedro estava maravilhado, sim. Ele deu o primeiro e doloroso passo para fora do próprio cinismo, preparando o terreno da sua alma para quando Cristo ressurreito lhe abrisse as Escrituras posteriormente. Fazendo uma costura cuidadosa de tudo que a gente observou nessa passagem, a Escritura apresenta um movimento contínuo muito claro. Do luto mais denso, à perplexidade absoluta, e da perplexidade atordoante à lembrança das palavras ensinadas. E só dessa memória brota a coragem da proclamação que as mulheres tiveram. Sim,
É uma progressão espiritual completa contada em 12 versículos. A Bíblia ensina aqui, de maneira muito cristalina, sobre a graça incondicional de Deus. Ele não escolhe os sumos sacerdotes importantes, os reis ou as autoridades romanas para receberem a maior notícia do universo. Ele escolhe figuras que eram consideradas sem voz ativa. Mulheres marginalizadas pela sociedade da época, honrando a fidelidade tremenda que elas tiveram ao ficar perto da cruz. Uma inversão de valores divina. Exato. O texto também expõe a teimosia crônica da mente humana, que é retratada ali no ceticismo inicial dos homens mais próximos a Jesus, mostrando que a dúvida não é uma invenção moderna. Ela sempre esteve lá, e o Senhor cumpre o que promete, independentemente da lentidão humana em acreditar. Mas, acima de qualquer outra coisa, a narrativa bíblica sublinha a primazia indiscutível da palavra de Deus. O enigma da vida e da morte não se resolve apenas olhando fixamente para um espaço vazio, mas recordando o que foi garantido por quem venceu a morte. É lindo isso. E ao chegar no fim da análise dessa passagem bíblica, fica um eco muito profundo para a experiência de quem escuta esse relato. A Escritura apresenta um cenário onde a ausência, a falta física do corpo que as mulheres foram ungir é o que inicialmente gera o medo paralisante, a confusão e os rostos voltados para o chão, como narram os versos iniciais do capítulo. É comum que, na jornada humana diária, o olhar se prenda de forma semelhante às ausências que ficam ao redor. É muito comum. Olha-se para o que foi perdido, para os projetos que não resistiram ao tempo, para os relacionamentos que terminaram, para os finais que a lógica humana carimba como absolutamente definitivos. E diante dessas realidades tão duras, o instinto básico é preparar os próprios olhos e bálsamos emocionais para tentar suportar o cheiro da derrota e aceitar que o fim chegou. Mas a meditação central que o Evangelho de Lucas propõe é incrivelmente provocadora. Não é o fato isolado do túmulo estar vazio que traz a restauração. A chave que vira a fechadura do desespero é lembrar-se do que foi dito por Deus. Quantas realidades dolorosas deixariam de ser vistas como cemitérios assustadores e sem propósito se houvesse a lembrança viva na mente de que a última palavra nunca é do sofrimento. Talvez a grande mudança de paradigma à luz desse texto não seja tentar entender intelectualmente o vazio deixado pelas perdas, mas permitir que as promessas que já foram declaradas na Bíblia preencham o espaço que ficou aberto, transformando a ausência na maior evidência de que a vida sempre encontra em Deus um caminho para recomeçar. Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.